Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, tô muito feliz por a oportunidade de estar aqui mais uma vez gravando o nosso devocional da Palavra do Senhor e também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração, então fique até o final para você ouvir aquilo que ele deseja te entregar. No nosso devocional de hoje eu vou estar lendo uma passagem muito conhecida que vai nos dizer sobre a tentação de Jesus no deserto, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Quem quiser acompanhar comigo, vamos iniciar a leitura do devocional. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi dado, e dou a quem quero. Se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandará a seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas suas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E Jesus respondendo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Somente até aqui. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão porque ele havia sido batizado por João Batista e ele foi levado, né, aqui fala, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então essa tentação que ele sofreu no deserto, ele não usurpou do seu poder de ser Deus, ele conseguiu vencer o diabo com o seu ser humano mesmo. Então, se ele venceu, eu e você conseguimos vencer as tentações. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Sim. Jesus poderia saltar do alto ali e Deus dá ordem para os anjos dele guardar ele? Sim. Mas Jesus não precisava de provar nada disso para o diabo. E Jesus sabia o objetivo dele ali. Então, muitos de nós têm acabado tomando decisões erradas porque a gente quer provar para o outro que a gente tem razão, que a gente pode, que a gente é, e a gente não precisa de provar nada para ninguém. Aquele que nos conhece sabe quem realmente a gente é. Então Jesus não provou nada para o diabo. O diabo, ele conhecia a palavra. A maioria das suas tentações, ele usou da palavra, mas ele usou de uma forma errada. Mas Jesus, com o conhecimento que ele tinha, cheio do Espírito Santo, ele respondia ao diabo por base na verdadeira palavra. O que mais tem hoje são pessoas distorcendo a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, tome muito cuidado com falsos profetas, com pessoas que você dá ouvido, com pessoas que você tem se espelhado. Porque hoje em dia, meus irmãos, para falar de Deus, qualquer um fala, mas ser realmente respaldado por Deus, que realmente está sendo usado por ele, são poucos. Então, que você possa abrir os seus olhos. Não é só chegar para você e falar uma palavra e dizer Deus te diz. Muitas pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Então, que você fique atento a isso. Não dê ouvido a qualquer pessoa. Não caia na lábia de qualquer um. Aqui Jesus, ele estava respaldado na palavra, porque ele conhecia. O conhecimento do cristão vai fazer ele não ser enganado. Porque a palavra nos diz que iriam surgir muitos falsos profetas, e a gente pode ver que tem sim muitos falsos profetas, mas
As pessoas só vão ser enganadas por esses falsos profetas se elas não tiverem realmente entendimento da palavra, se elas não tiverem conhecimento e intimidade com Deus, porque só é enganado aquele que não tem o conhecimento. E a palavra vai nos dizer, quando o diabo percebe que Jesus sentiu fome, ele se aproxima. Ele aproxima de Jesus e faz uma proposta a ele, né? Mediante a necessidade física de Jesus naquele momento. E ele fala, ó, se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então, o que Jesus faz? Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Então, o diabo, meus irmãos, ele sabe as suas necessidades e ele sabe a hora da sua fraqueza, porque ali Jesus estava fraco fisicamente, mas ele estava fortalecido espiritualmente. Então, toda vez que o diabo vier para te atacar, se você pode estar fraco fisicamente, mas se você estiver forte espiritualmente, você vai conseguir vencer o diabo. Então, por isso, alimente sempre o seu espírito, orando, jejuando, estando na igreja, estando perto de pessoas que te edificam, pessoas cheias do Espírito Santo. Assim você vai alimentar o seu espírito, porque quando o diabo vir, você vai ser mais forte do que a tentação, do que a proposta que ele te oferecer. E uma dessas tentações também que me chama muita atenção é essa que está no versículo 6, que diz assim: disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás. Aqui o diabo estava oferecendo para Jesus aquilo que mais futuramente Jesus teria em suas mãos. Então ele estava achando um meio de querer fazer com que Jesus adquirisse facilmente, de uma forma errada. Não, é tudo que o diabo tem, todo o poder, a autoridade que ele tem, ele só tem porque foi concedida por Deus a ele. E a palavra nos diz que vai chegar um dia em que Jesus vai tomar conta de tudo e Satanás vai ter que devolver tudo nas mãos de Deus. Então, ali Satanás estava querendo que Jesus quebrasse princípios para viver propósitos. Então, muitos de nós cristãos estamos quebrando princípios para querer viver propósitos. A gente está querendo as coisas de forma fácil. A gente não está se preocupando com as consequências. Então, que eu e você possa abrir os nossos olhos. O diabo, ele sabe as suas necessidades. Ele vai vir da forma de algo desejável, algo prazeroso aos seus olhos. Então, que você possa ter discernimento espiritual, sabedoria, paciência de esperar o processo, de esperar o tempo de Deus. Não queira nada fácil, porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Não aceite as propostas de Satanás, por mais que você esteja com necessidade urgente naquele momento, mas resista ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, que eu e você possa compreender essa palavra com clareza, porque ela é uma palavra grandiosa, porque é a palavra que nos ensina que Jesus não somente venceu o diabo ali naquele deserto, ele também, quando acabou a tentação, os anjos de Deus vieram servi-lo. Então, suporte o processo. Eu sei que não é fácil. Deserto não é um lugar bom, deserto não é um lugar confortável, não é, e não é pra ser, porque se fosse, muitos queriam se acomodar ali no deserto. O deserto é um lugar de te preparar, é um lugar onde você vai ter maior experiência com Deus. A Bíblia vai nos dar vários relatos de pessoas que passaram pelo deserto e tiveram experiências grandiosas com Deus, assim como também vai nos dizer que muitas morreram no deserto. Então, quem escolhe se você vence num deserto, se você sai dele ou se você morre nele, é você. Mas muitos escolhem morrer ali no deserto porque não sabem, não compreendem o que devem fazer para sair dele. Então peça sabedoria a Deus, peça entendimento a Deus, peça para Deus abrir a sua visão espiritual. Tudo que Jesus fala, ele viveu na pele. Então, todas as lições de Jesus que ele nos deixa, algum conselho, antes dele nos aconselhar, ele já passou por isso. Ele passou por lutas, ele passou por aflições, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, foi traído, mas ele venceu o mundo. Porque tem muitas pessoas que nos dão exemplo, que nos dão conselho, mas por quê? Porque elas aprenderam com outras pessoas, mas Jesus não. Os conselhos que ele nos deixa é porque ele viveu na prática tudo aquilo que ele deixa como uma lição para nós. Antes dele deixar essa lição, ele pratica a lição primeiro. Então, se Jesus venceu
o diabo naquele deserto, se Jesus foi tentado, se o Espírito conduziu ele até aquele deserto para ser tentado e ele conseguiu vencer, eu e você vamos vencer pelo poder de Deus que habita em nós. Nós, com o nosso espírito alimentado, o diabo não pode nos vencer. Agora, se a gente der brecha, se a gente enfraquecer e ele vier para nos tentar, aí muitos de nós vamos cair, porque a palavra diz, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela é fraca. Se Jesus, aqui nessa passagem, fosse olhar para a carne dele, para a necessidade física dele, ele teria aceitado todas essas propostas de Satanás. Só que ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo: mostrar para o diabo que Adão falhou, Eva falhou, que muitos falharam, mas que ele, Jesus, não falharia, porque ele tinha um propósito. E tem muitas pessoas quebrando os seus propósitos, se corrompendo pelos prazeres que Satanás tem colocado diante da presença delas. Fortaleça o teu espírito, fortaleça o teu espírito para você olhar para o diabo e dizer: não, não quero, não aceito, minha carne está pedindo, o meu espírito está forte, o meu espírito está alimentado, nem tudo que eu quero, eu preciso. Que eu e você possa entender que o deserto vai passar, o deserto vai passar, e quem escolhe se vai vencer esse deserto ou se vai morrer nele é você, diante das suas atitudes. Você quer servir, se deliciar pelos manjares que Satanás tem colocado diante da sua presença, ou se você quer dizer não para os prazeres desse mundo e ser servido pelos anjos de Deus, porque aqui Jesus foi servido pelos anjos de Deus. E a palavra aqui é bem clara quando diz: e acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo, ele ausentou de Deus, de Jesus, por um tempo. E é assim na nossa vida, ele se ausenta, mas ele volta. Ele não vai nos dar descanso eterno. A gente só vai ter o nosso descanso eterno dele quando a gente morrer e a nossa alma for salva. Mas enquanto nós existir nessa terra, ele vai nos tentar. Então nós que temos que criar barreiras para ele não tocar na nossa vida, para a gente não cair nas propostas dele, para a gente não cair nas tentações dele. Principalmente os jovens de hoje em dia têm muitas coisas nesse mundo, tem muitos prazeres nesse mundo, tem muitas coisas que brilham os nossos olhos, mas a gente não pode se corromper, a gente não pode focar somente nessa terra. A gente tá aqui de passagem, a gente não tem controle, então a gente tem que estar todos os dias nos fortalecendo. A gente que tá na igreja, eu vou falar por mim, a gente não é perfeito. Erramos muito, mas a gente tem o apoio de Deus do nosso lado e os anjos do Senhor nos guardando. E não é só achar que você é forte, eu sou forte. Não é esse excesso de achar que você é forte, que você consegue, acaba te tornando fraco, porque aí você esquece da sua dependência de Deus. A gente é fraco. Quem nos fortalece é Deus. Então, se você acha que você é forte demais para vencer as tentações, para vencer o diabo, você já está sendo fraco, porque não é você, é Deus que te sustenta. Então, que você feche as brechas. Pare de achar que eu posso ir ali, sim, eu aguento, eu não vou beber não, vou sentar naquele bar, não vou beber não. Você tem que parar de dar as brechas, porque é nessas brechas que o diabo entra, ele age, ele atua, porque por você se achar muito forte, você acaba caindo, você acaba pecando, como Jesus diz aqui: apartar-vos de mim, Satanás. Ele manda o diabo, ele expulsa o diabo dali. Nós temos que expulsar de perto de nós tudo aquilo que põe em risco a nossa fé, a nossa salvação. A gente tem que tirar do nosso caminho. No meio dessa tentação, Jesus triunfou, Jesus venceu o diabo e os anjos do Senhor serviram ele. Então que eu e você
Guarde isso no nosso coração. O deserto não tá fácil, o deserto não é fácil. A gente tem sido tentado e provado todos os dias da nossa vida, mas Deus está conosco, Ele vai nos dar a vitória. Após esse deserto, tem uma terra prometida para nós. Então, que eu e você consiga se apegar nessa palavra e entender que nada daquilo que o diabo tem para te oferecer se compara com aquilo que Deus tem para sua vida, como a própria palavra diz. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você crê, receba essa palavra no nome do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, muito obrigada por ficar até o final. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Eu espero você no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!